Fortalecidos no Senhor através da disciplina. Fortalecidos no Senhor através da disciplina. Convido você a ler o texto de Provérbios capítulo 3. Se você está com a Bíblia aí, abre a Bíblia. Se não está, acompanhe a leitura. Provérbios 3, do 5 ao 7. Eu quero ler o texto aqui com você. Quero te convidar a você ouvir ou nos acompanhar na leitura. Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao verso 7, a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vamos orar. Espírito Santo do Senhor, eu te entrego esse momento tão especial para que o Senhor nos conduza em graça, sabedoria e amor para falar aos corações. Que não seja a voz de um homem, mas a voz do Senhor. Que todos os corações possam receber e serem tocados neste momento em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos aí começando essa série de mensagens chamada Fortalecidos no Senhor. E a cada encontro, cada celebração, você vai ouvir um elemento que te gera força, que te faz ser um homem ou mulher fortalecido nesse tempo. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina. Fortalecidos no Senhor através da disciplina. Deus disciplina aqueles que ama. Entenda isso, Deus usa a disciplina sim. Deus nos disciplina para sermos disciplinados nesta geração, mas Deus disciplina com amor. O próprio texto de Provérbios 3, você vai ver mais na frente que Deus disciplina a quem ama. A disciplina de Deus ajuda a vivermos de maneira mais correta nesse tempo, de vivermos escolhendo abandonar os erros, vivermos escolhendo abandonar o pecado. A disciplina é boa para desenvolver o caráter de Cristo. Se eu e você recebemos a disciplina de Deus na nossa direção e entendemos que Deus nos disciplina porque Ele nos ama, logo nosso caráter será formado e forjado através dos ensinamentos do Senhor. Cada vez mais que você tiver o caráter de Cristo, mais parecido com Cristo você será nessa geração. Então entenda isso no verso 11 e 12 desse texto. O sábio Salomão diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Uau, olha que palavra de consolo esse texto bíblico traz para mim e para a sua vida neste dia. Olha só o que ele diz: não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão que Deus traz para a minha e para a sua vida. A palavra de Deus sempre será um confronto de gerar mudanças no nosso coração. E tem muita gente que anda magoado por aí, anda magoado com a igreja, anda magoado com a liderança, anda magoado com o seu pastor, anda magoado com algum irmão, com algum ente querido. Em nome de Jesus, escute, não dê espaço ao teu coração para a mágoa. A mágoa é uma má água, é uma água podre que gera doença na sua vida. Você não precisa andar magoado, você não precisa viver cheio de mágoas. Em nome de Jesus, aceite a disciplina, aceite a repreensão em amor e entenda que é como um pai faz para o seu filho que quer o seu bem. Você precisa, em nome de Jesus, tomar uma postura hoje diferente para que você viva os milagres de Deus e as bênçãos que o Senhor tem para você. Sabe qual é o desejo do Senhor para mim e para a sua vida? O desejo do Senhor é gerar um povo aprovado. O desejo de Deus é gerar a você alguém aprovado por Ele. Alguém aprovado não pela perfeição, mas pela dedicação. Deus nunca vai testar você para aprovar você, ou seja, para saber se você é a pessoa certa ou não. Deus não age como nós agimos. Por que eu digo isso? Porque quantas vezes a gente não age assim? Não vai começar um relacionamento de namoro, a gente vai testar a pessoa para ver se a pessoa é a pessoa certa para mim ou não. Deus não trabalha assim. Todas as vezes que Deus quer testar você, não é para saber se você é a pessoa certa ou errada. Ele quer testar você para aprovar você naquilo que Ele deseja te usar. Então acabe de pensar que a prova de Deus, as provações, os testes que você vive na jornada da vida são para reprovar você, não.
As provações e os testes são para te aprovar, para te capacitar, para gerar você alguém mais forte. Então Deus, Ele deseja ter você no seu povo como alguém aprovado, não pela perfeição, porque você e eu nunca seremos perfeitos. Nós temos um processo de aperfeiçoamento, mas Deus deseja nos aprovar pela nossa dedicação a Ele. O texto contém elementos que todas as pessoas nessa terra buscam. O texto de Provérbios 3 contém um elemento chamado felicidade. Eu tenho certeza que você deseja mais do que nunca ser feliz nessa terra. Você deseja ter a felicidade como eu. Mas escute, a felicidade está atrelada à disciplina, à vontade do Senhor para a sua vida. O texto contém um elemento chamado riqueza. Quantos não buscam a riqueza? Não tem nada de errado nisso, não há pecado em buscar as riquezas dessa terra. Pelo contrário, Jesus já conquistou naquela cruz as riquezas dessa terra, para mim e para você. O erro não está em buscar riqueza, o erro está em colocar riqueza acima de Deus. O texto contém um elemento chamado longevidade. Quantos de nós não quer viver dias longos nessa terra? Eu tenho certeza disso, que você e eu queremos viver muito nessa terra. O texto contém a paz também. Quantos não querem paz no seu coração em um tempo como esse? Elementos que são preciosos, que todo ser humano busca. Bênçãos que são alcançadas como fruto da sabedoria. Escute, todos esses elementos que eu disse a você aqui, felicidade, riqueza, longevidade, paz, são frutos da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que vem do alto para mim e para a sua vida. Então, possuir a sabedoria é uma necessidade para mim e para você. Se queremos paz, precisamos da sabedoria. Se queremos longos dias na terra, nós precisamos ser sábios. Se queremos adquirir as melhores riquezas dessa terra, nós precisamos de sabedoria. Se queremos ser felizes, você precisa desta sabedoria. Em nome de Jesus. Ter sabedoria é buscar a sabedoria em quem possui a sabedoria. Eu gosto muito de pensar nisso, que nós precisamos seguir aqueles que já chegaram na nossa frente. Escute, você não precisa, não dê o seu coração a quem quer te ensinar a chegar no lugar que a própria pessoa não chegou. Bill Johnson disse assim certa vez uma frase, que se você quiser matar um gigante, siga um matador de gigantes. Não tem como você aprender com alguém algo que essa pessoa ainda não viveu ou ainda não chegou lá. Então, em nome de Jesus, se você quer sabedoria na sua vida, ai pastor, eu preciso de sabedoria. Busque a sabedoria no mestre dos mestres chamado Jesus. Olha para Jesus, aprende com ele. Estuda a vida de Jesus nos evangelhos e você vai adquirir uma sabedoria que não vem dessa terra, uma sabedoria do alto. Bill Johnson disse isso e eu guardo no meu coração. Se você quer ser um matador de gigante, siga um matador de gigante. E Davi é o maior exemplo disso. Davi, se estivesse vivo na nossa geração, quantas pessoas não iriam ter uma mentoria com Davi? Como matar um gigante? Como derrubar um gigante na nossa frente? Porque Davi teve a experiência de matar Golias e ele poderia mais do que nunca ensinar a qualquer um como matar um gigante. E olhando para a vida de Davi, nós encontramos elementos, ferramentas que distinguia Davi de qualquer outro personagem bíblico. Não foi as grandezas das suas ações que diferenciava Davi, mas a grandeza do seu coração para com o Senhor. Não era as ações das suas mãos, mas era a rendição do seu coração para Deus. Enquanto Davi estava por trás das malhadas, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, Deus estava olhando o seu coração e dizendo: esse é segundo o meu coração. Davi estava fazendo algo nada a ver. Escute isso, Davi estava fazendo algo nada a ver para muitos, estava lá cuidando das poucas ovelhas do seu pai, cuidando do rebanho do seu pai atrás das malhadas, mas enquanto Davi estava fazendo algo nada a ver para muitos, Deus tudo estava vendo na vida de Davi. Sempre será assim, enquanto você talvez está fazendo algo nada a ver para muitas pessoas, Deus está te vendo, Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo o que você está buscando sobre ele. Então continua, mesmo que alguém não esteja vendo, continue fazendo, porque Deus está te vendo, em nome de Jesus. Davi era alguém assim.
Qual foi a prova de que o coração de Davi era para Deus? Qual foi a prova que o coração de Davi estava rendido ao Senhor? Não foi quando ninguém estava, era simplesmente quando ninguém estava olhando. Não era quando tinha uma reunião de oração que Davi se propagava. Não é quando tinha um ajuntamento para adorar que Davi se propagava. Não era quando tinha um movimento do povo para Deus que Davi se propagava. Não, é quando ninguém estava olhando para Davi. Era quando ninguém estava vendo. Ali Davi prevalecia o seu coração para Deus. Ali Davi estava derramando o seu coração em adoração ao Senhor. E Deus, enquanto Deus visitava e Deus conhecia o coração de Davi. Enquanto Davi cuidava das poucas ovelhas, Deus contemplava o seu coração. Enquanto Davi estava lá trabalhando, servindo ao seu pai, estava quebrantando e derramando o seu coração para Deus, e Deus vendo isso. Era ali que Deus estava provando Davi. Era ali que Deus estava dizendo: esse é segundo o meu coração. E é o que eu e você precisamos nesse tempo. Antes das nossas ações, nós precisamos do nosso coração entregue ao Senhor. O que o Senhor deseja gerar em nós nesse tempo? Preste atenção nisso, porque um desejo que surgia no coração de Davi era um desejo de conhecer a Deus por causa do próprio Deus. Quantas pessoas hoje não querem conhecer a Jesus porque Jesus pode curar? Não querem conhecer a Jesus porque Jesus pode abrir a porta de emprego? Não querem conhecer Jesus porque Jesus pode resolver aquela causa na justiça. Mas sabe o que diferenciava o coração de Davi? É que Davi queria conhecer ao Senhor por quem o Senhor era, pelo próprio Senhor. Não era o que o Senhor tinha para dar a ele, era quem o Senhor poderia ser na vida dele. Então, em nome de Jesus, procure ao Senhor. Antes de procurar o que o Senhor tem para você, procure quem Ele é para a sua vida. Isso faz toda a diferença. E é isso que o Senhor quer encontrar no seu coração nesse tempo. E aí, olhando para esse texto escrito por Salomão, filho de Davi, que recebeu o legado do seu pai, nós encontramos aqui 3 elementos preciosos para mim, para a sua vida, que fazem a diferença. Você quer ser alguém fortalecido no Senhor através da disciplina? Primeira coisa que o verso 5 do capítulo 3 de Provérbios diz é: confie no Senhor de todo o seu coração. Uau! O que isso nos ensina? Que eu e você precisamos ter responsabilidade com a intimidade. Se eu quero ser alguém fortalecido no Senhor através da disciplina, eu preciso ter responsabilidade com a intimidade. E sabe o que eu aprendo sobre intimidade? É que toda intimidade requer seriedade para não virar uma libertinagem. Quantas pessoas hoje já não confundem intimidade com libertinagem? E já passaram da linha do respeito. A intimidade, ela já não existe mais. O que existe é uma libertinagem que está no meio. Surgiu um movimento de 3, 4 anos para cá, um movimento de adoração constante. Não tenho nada contra aos adoradores que são extravagantes, que é de uma extravagância que vai passa da linha da intimidade para a libertinagem. E chama Deus de você, chama Jesus de você. Eu não tenho nada contra, mas Deus não é qualquer pessoa, Jesus não é qualquer pessoa. Nós precisamos ter a responsabilidade que a intimidade nos dá. Toda intimidade requer responsabilidade. Se você é casado, você tem intimidade com seu cônjuge, mas a intimidade requer responsabilidade para não virar uma libertinagem. Quando se perde a responsabilidade, se perde até o respeito da intimidade. Muitos hoje confundem isso e tratam Deus com libertinagem, não com intimidade. Na minha casa, meus filhos, quando vão se reportar a mim, que sou o pai, e todas as vezes que eu sei que não tem a intenção no seu coração, mas eles dizem assim: eu digo: epa, espere um pouco, não foi eu que nasci de você, foi você que nasceu de mim. Então quando você falar comigo é Senhor. Isso é respeito sobre a intimidade, isso é reconhecimento. Um elemento que gera força é a disciplina da intimidade. Se nós recebermos do Senhor essa disciplina com muita alegria e formos disciplinados assim como o Senhor nos ensina, nós nos tornamos fortes no nosso relacionamento com o Senhor e no nosso relacionamento com pessoas.
Por quê? Porque a intimidade tem a ver com temor. O temor é possuir a convicção genuína da presença. O temor a Deus não é ter medo. Temor a Deus é ter a convicção da presença de Deus. E isso gera responsabilidade, porque se eu e você entendemos que tem uma presença conosco, isso vai nos dar temor no nosso coração, isso vai fortalecer a nossa intimidade com o Senhor, isso nos torna homens e mulheres diferentes. O que essa geração tem perdido é o temor no coração, já não tem mais a convicção da presença, já não tem mais o respeito da intimidade. Mas Deus quer levantar você, Jesus quer tocar no seu coração hoje, para você fazer a diferença, para a sua casa, para a sua geração. Seus filhos precisam aprender com você a amar a Deus e a respeitar ao Senhor. Você já pensou você criar os seus filhos debaixo de um lar cristão, debaixo de um respeito para com Deus, debaixo de um respeito para com Jesus? Para a presença do Senhor, o seu lar será extremamente abençoado. Sabe o que eu aprendo com Davi? Em tempos de adoração de rituais e sacrifícios de animais, que era o tempo de Davi, onde era feito o sacrifício de animal para perdão do pecado, Davi escolhe fazer diferente. Davi decide fazer diferença. Davi decide entregar um sacrifício de louvor ao Senhor. Isso é reconhecimento. O seu louvor o levou para além da lei. O seu louvor o levou para a presença do Senhor. Entenda isso, que o seu louvor o levará até a presença, e a presença requer uma resposta diferente. A presença de Deus requer uma responsabilidade diferente, minha e sua. E isso fará toda a diferença na nossa vida. Salomão diz: ei, confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Não dá para viver de qualquer jeito quem já foi refeito pela presença. Filipenses 2,12, Paulo ensina isso à igreja. Olha o que diz esse texto. Filipenses 2,12, Paulo diz: ei, eu louvo a Deus porque vocês honraram a minha presença, obedeceram na minha presença. Olha o que diz o capítulo 2, verso 12. Diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo estava ensinando sobre uma prática de vida que ele mesmo vivia quanto a Deus, quanto a Jesus. Obedecer na presença é fácil, obedecer na ausência é temor no coração. Obedecer enquanto estamos aqui no culto, entre as quatro paredes, está diante do pastor, está diante de alguém, é fácil. Obedecer quando você está sozinho é temor no coração. É prova de que o seu coração está rendido ao Senhor. Você precisa ter responsabilidade com a intimidade. No nome de Jesus. Paulo diz: ei, desenvolva a sua vida no temor e no tremor. Paulo diz esse texto. Elementos que fazem a diferença. Davi disse uma coisa, Salmo 27, que nós lemos no começo do culto: uma coisa eu peço ao Senhor. Olha o que Davi está dizendo. Essa expressão, uma coisa, Davi está dizendo: a minha prioridade é buscar ao Senhor. A minha prioridade é confiar no Senhor de todo o meu coração. Ei, qual a tua prioridade desse tempo? Aonde está a tua prioridade? Aonde está a prioridade do seu coração? Aonde está a prioridade da sua vida? Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Jesus como prioridade da sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas, como o próprio Senhor diz. Davi diz: uma coisa eu buscarei. Ele está dizendo: a minha prioridade é essa, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Uau! Ele está dizendo: a minha prioridade é buscar o Senhor de todo o meu coração, e a minha responsabilidade é manter a intimidade com a presença do Senhor. Escute isso, em nome de Jesus. Estabeleça a prioridade na sua vida certa. Assuma a responsabilidade com a intimidade de Deus. Assuma a responsabilidade de alguém que conhece a presença do Senhor. Davi estava dizendo, em outras palavras: eu não quero encontros ocasionais com a presença, eu quero a presença ocasionando encontros constantes.
Davi estava dizendo: eu não quero encontros ocasionais com o Senhor, eu não quero encontros aos domingos, eu não quero encontros uma vez na semana, eu não quero encontros ocasionais com a presença, eu quero a presença ocasionando encontros constantes comigo, todos os dias. Isso vai te fortalecer, meu irmão e minha irmã. Não espere no domingo, não espere em uma célula, não espere em uma reunião. Você tem a presença, agora tenha a intimidade com a presença. Seja responsável com a intimidade e a sua vida vai mudar. Eu não quero a religiosidade, eu quero a intimidade. Você podia dizer isso aí? Você pode escrever isso aí nos comentários. Eu não quero a religiosidade, eu quero a intimidade. Eu não quero a religiosidade, eu quero a intimidade com a presença. Em nome de Jesus. Segundo o que eu aprendo nesse texto é que nós precisamos da responsabilidade com a integridade. Verso 6 do capítulo 3 de Provérbios, o texto diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Olha, preste atenção, porque no verso 5 ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração. No verso 6 ele diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Primeiro ele fala sobre responsabilidade com a intimidade. Agora ele está falando responsabilidade com a integridade. Reconhecer o Senhor é colocar Deus em tudo na nossa vida. As batalhas de Davi vencidas não foram pelo próprio Davi. Davi sempre reconheceu a Deus na sua vida. Davi matou um leão, matou um urso, mas isso não mudou o coração de Davi, apenas revelou quem Davi era, em quem ele confiava, apenas revelou aonde o seu coração estava. As crises não vêm para mudar você, preste atenção nisso. Essa crise que talvez você está vivendo, que a humanidade está vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo de luta, não vem para definir você, porque a gente não vive crises para sermos moldados pela crise. As crises apenas revelam quem nós somos. Nesse tempo muitas pessoas estão usando máscaras, mas tem muita gente que está tirando as suas máscaras. Me permita a palavra, que é um confronto mesmo para o seu coração. Nesse dia, Deus quer disciplinar você, e receba a disciplina em amor do Senhor. Mas se a tua máscara está caindo, é porque na verdade você está apenas revelando quem você era. E esse é o tempo de mudança. Deus está te convidando nesse tempo para você tomar uma posição diferente. Em nome de Jesus, seja responsável com a integridade. Se você quer ser alguém forte no Senhor através da disciplina, assuma a responsabilidade com a integridade da sua vida. As lutas de Davi apenas revelavam quem Davi era. Matar um leão, matar um urso, matar um gigante apenas revelou que o coração de Davi estava rendido ao Senhor. E não mudava diante das circunstâncias, porque Davi não questionava Deus. Davi apenas chamava a presença de Deus e ia com Deus para as batalhas. As crises nunca vão mudar você, as crises apenas vão revelar você. Muitas pessoas têm dito nesse tempo: ai pastor, até eu já falei isso também. Os índices de separação nesse tempo de quarentena aumentou, os casais estão querendo separar mais. Na verdade não é a crise que está fazendo a separação, a crise só está revelando um problema que já existia dentro do casamento. Porque aí você está tendo que conviver mais com as pessoas da sua casa. A crise apenas revela, a crise não define. Então se há problema na quarentena, eu quero te dizer que está sendo revelado aquilo que precisa ser corrigido na sua vida. Então tome uma postura hoje, corrija o que precisa ser corrigido, viva responsável com a integridade. Em nome de Jesus, alguns se abrem para ser tratados, outros não. Outros são cabeça dura e continuam assim. Vem a crise, passa a crise e a pessoa não muda nada. Cabeça dura, não seja um cabeça dura. Aceite a disciplina do Senhor, aceite a correção do Senhor em amor. Não fique magoado. Em nome de Jesus, se levante, receba e tome uma atitude hoje. Nosso devocional
Nosso devocional é incrível, porque o nosso devocional tem tarefas. E essas tarefas são propositais para gerar mudança na sua vida. Participa das tarefas lá. E eu creio que vai gerar mudança sim na sua vida. Em nome de Jesus. Sabe o que Davi possuía? Davi possuía a integridade no seu coração. 1 Samuel 17:37, Davi externa que as suas vitórias do leão, do urso, e a sua vitória para Golias estava atrelada ao Senhor. O Senhor que me livrou, o Senhor que me deu vitória, o Senhor que foi comigo. Davi possuía um coração íntegro. E sabe o que é integridade? Integridade não é perfeição, integridade é inteiro, é completude. Integridade é um valor que se expressa através da verdade, da fidelidade, da honestidade. Porque a gente pensa que integridade tem a ver com perfeição, não. Integridade tem a ver com completude no coração. Viver com integridade nesse mundo de imoralidade é um chamado divino para a verdade. Escute, eu vou repetir para que você anote. Viver na integridade nesse mundo de imoralidade é um chamado para vivermos a verdade do Senhor. Saia da imoralidade desse mundo, saia das coisas que esse mundo oferece para você e a sua casa. Você precisa guardar o seu coração no Senhor, confiar os seus dias no Senhor e viver para o Senhor, em nome de Jesus. O próprio Deus diz: sejam santos como eu sou santo, seja íntegro como eu sou íntegro, em nome do Senhor. Jesus ensinou a Pedro essa lição tão linda e de forma tão profunda. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E os seus discípulos começaram a dizer: um profeta, Elias. Jesus diz: então vocês quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: muito bem, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Instantes depois, Jesus diz: eu vou para Jerusalém e vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro se levanta na frente de Jesus e diz: não, isso é impossível, isso é um absurdo, o Senhor não precisa passar por isso. Jesus olha para Pedro e repreende e diz assim: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Jesus estava dizendo em outras palavras para Pedro: você está pensando como os homens pensam e não como Deus pensa. Todas as vezes que eu e você pensarmos como os homens pensam, a gente foge da essência do Senhor. A gente deixa a integridade de lado e começamos a cair no erro e na falha. Pedro aprendeu bem essa lição. Pedro ali foi tão confrontado por Jesus que ele guardou aquilo no seu coração. Quando Pedro, anos depois, começa a escrever a sua epístola para a igreja, em 1 de Pedro 5,8, ele diz: ei, deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi, busquem ser sóbrios o tempo todo e vigilantes. Uau, Pedro estava dizendo: vocês precisam ser íntegros, busquem ser completos em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Pedro aprendeu a lição com Jesus. Integridade não é perfeição, integridade é rendição no nosso coração, é completude, é o seu coração rendido para ser completo por Jesus, por Deus. E talvez seja isso que você está precisando hoje. Talvez o seu coração está dividido demais. Talvez o seu coração anda sofrido demais. Sabe por quê? Porque está muito ocupado por pessoas, está muito ocupado por dúvidas, está muito ocupado pela crise, pelas más notícias. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que o seu coração será completo em Jesus, o Senhor da sua salvação. Isso já basta para você. Amém? Receba isso da parte do Senhor. Deus não está atrás de perfeitos, porque perfeito só há um, que é o Senhor. Nós estamos sendo aperfeiçoados no caminho, mas Deus usa a expressão de homem íntegro, homem bom, para alguns personagens da Bíblia, mesmo estes tendo errado. Deus falou para Noé, Noé um homem íntegro. Deus falou para Abraão, homem justo, íntegro. Deus falou para Jó, homem íntegro e bom. Deus falou para o próprio Davi, homem íntegro. Não eram perfeitos
mas eram completos no relacionamento com Deus. Esses homens nunca foram perfeitos, falharam, erraram, assim como eu e você, mas tinham algo no coração deles, eles eram completos em Deus, e é isso que o Senhor quer de mim, de você hoje. Sabe, a sua ansiedade vai parar quando o teu coração estiver completo em Jesus. O seu medo vai deixar de existir quando você estiver completo no Senhor. Então integridade não é perfeição, é rendição. Em nome de Jesus, tome essa postura hoje. Salomão diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Uau! A nossa integridade de coração depende do quanto Deus controla a nossa ação. Ei, vou repetir para você escrever essa frase. A nossa integridade de coração depende do quanto Deus controla a nossa ação. O quanto Deus tem controlado a sua ação. Quando Salomão diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Salomão está dizendo: aplique o Senhor em tudo que você faz. Coloca Deus em tudo que você faz. Coloca o Senhor nas suas decisões, coloca o Senhor nas suas escolhas, e você vai trilhar o caminho perfeito, porque o texto diz que se você reconhecer o Senhor de todos os seus caminhos, Ele vai endireitar a sua vida, Ele vai te conduzir por um caminho bom, Ele vai te conduzir pelo melhor caminho. Então reconhecer o Senhor é aplicar Ele em tudo que eu faço. A trajetória de Davi nunca foi fácil, do pasto ao palácio, mas foi possível com o coração completo e rendido no Senhor. Assim será também a sua vida, assim será também a sua casa, em nome de Jesus. Tome posse hoje. Por último e não menos importante, sermos fortalecidos no Senhor através da disciplina requer responsabilidade com a fidelidade. Requer responsabilidade com a intimidade, requer responsabilidade com a integridade e requer responsabilidade com a fidelidade. Verso 7, Salomão diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e desvia-te do mal. Uau! Deixa eu usar o exemplo de Davi mais uma vez. Davi, embora possuía um coração segundo o Senhor, ele foi levado a anos de testes para o Senhor preparar ele para um tempo de empoderamento, de liderança incrível. Deus sempre vai testar a mim e a você. Deus sempre vai nos permitir passar pelo teste. Mas eu volto a dizer, não seja cabeça dura, como o povo de Deus foi no deserto. Deus levou o povo no deserto para testar o povo, para provar o povo sobre aquilo que ele daria na frente. Mas o povo escolheu morrer no deserto e não ser aprovado. Deus não testa você para te matar, Deus testa você para te aprovar. Deus queria a fidelidade de Davi, por isso que Deus permitiu que Davi passasse pelos testes. Olha, Davi matou primeiro um leão, depois Davi matou um urso, depois Davi matou um gigante, para depois assumir o reino de Israel. Deus sempre vai te levar a testes que vão ampliando a sua força e a sua intimidade com o Senhor. Testes no caráter fiel para cumprir o propósito e o destino de Deus. Então olhe para os testes, olhe para o tempo de provação como algo que o Senhor vai te lançar para o destino que Ele tem na sua vida. Assim foi com José. Deus testou José 13 anos da sua vida sendo escravo, para depois assumir um governo sobre o Egito. Deus sempre vai nos testar naquilo que Ele quer nos prosperar. Escreva essa frase aí para você não esquecer. Deus sempre vai nos testar naquilo que Ele quer nos prosperar. Se Deus está testando você em uma área, é porque Ele quer prosperar você nesta área. Mas você precisa ser aprovado e não reprovado. Lembra que Deus testou Abraão, pedindo o seu filho, o único filho Isaque, o filho da promessa. Como Deus promete algo, dar algo e depois pede algo, a mesma coisa de volta, porque tudo é do Senhor. Escute, Isaque era de Deus e Abraão sabia disso. Quando Deus diz assim, me dê o seu filho Isaque, Abraão não entrou em conflito com Deus, não murmurou, não ficou perguntando, mas Senhor, por que o meu filho eu só tenho um? Por que o Senhor não pediu o filho da vizinha que tem 3? Porque o coração de Abraão estava rendido a Deus e sabia que tudo que ele tinha era de Deus.
Abraão não mediu esforços, pegou Isaac, pegou a lenha, subiu o monte, colocou o monte, preparou o lugar, colocou o seu filho em cima, puxou a cutela quando ia sacrificar. Abraão não ia matar Isaac, Abraão ia devolver Isaac a Deus. Deus diz: chega, Abraão, eu já pude aprovar você naquilo que eu estava te testando, na sua fé. Uau! O que Deus faz de Abraão? Deus prospera Abraão e o torna pai de uma grande multidão. Abraão se torna pai da fé. É naquilo que Deus testa você que Ele quer fazer você prosperar. Entenda isso, mas você precisa ser aprovado. Jesus ensinou essa lição em Lucas 16, 10, 11. Jesus diz: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Uau! Ser fiel no pouco. Jesus não está falando só de quantidade, Jesus está falando do tempo que você está vivendo. Que você pode dizer: pastor, eu sou fiel, eu recebo R$10 e eu sou fiel dizimando R$1. Uau! Se você não é fiel no tempo que você está vivendo agora, você não será fiel no tempo em que Deus vai te levar amanhã. Preste atenção nisso. Porque ser fiel nos R$10 talvez seja fácil para você, mas quando Deus te levar a um tempo de prosperidade, é ali que Deus quer te provar. Então permaneça fiel hoje no tempo em que você está vivendo. Permaneça fiel agora no tempo em que Deus está te testando, porque se prepare, porque Deus tem um tempo maior para a sua vida. Deus tem um tempo de abundância para a sua casa. Deus tem um tempo de prosperidade para você viver. Deus tem um tempo de alegria, de paz, de muita ousadia e de muitas conquistas no Senhor. Creia nisso. Mas Deus está testando você agora, nessa área. Não é para te reprovar, é para te aprovar e te dar aquele destino que Ele já traçou para você. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Muitos não conseguem chegar ao muito, segundo Jesus falou, porque muitos não são fiéis no pouco. Muitos não conseguem chegar no muito que Jesus diz nesse texto, porque muitos não são fiéis no pouco. E volto a dizer, não estou falando de quantidade, não estou falando de quantidade, estou falando de tempo, de momento, de circunstância. Ser fiel é ser constante, perseverante, é decidir não mudar. Porque dizer, pastor, eu sou fiel agora com os R$10. É fácil, mas continue fiel daqui a 20 anos e volte para mim dizer: pastor, eu continuo fiel. Aí eu vou dizer: uau, servo bom e fiel, se prepare, porque há um gozo do Senhor na direção da sua vida e da sua casa. Porque fidelidade tem a ver com tempo, fidelidade tem a ver com constância, com permanecer, com não mudar diante das circunstâncias. Deus quer que aprendemos a nos fortalecer nele. Deus quer que eu e você venhamos a nos desenvolver através dele, da sua disciplina. E eu e você nos tornarmos disciplinados. Como alguém disciplinado? Alguém que é responsável com a intimidade, alguém que é responsável com a integridade, alguém que é responsável com a fidelidade. E fidelidade tem a ver com longevidade, sim. Os dois caminham juntos nas conquistas. Deixa eu te dizer uma frase e eu já estou terminando. Não há como ser fiel sem pensar longe. Não há como ser fiel sem pensar longe, nem pensar longe sem usar da fidelidade. Nunca isso vai existir. Se você diz eu sou fiel, é porque você já está pensando longe, no tempo, na circunstância, em permanecer sem mudar. E se você é alguém que pensa longe, você vai precisar da fidelidade para chegar lá. Então caminham juntos sem ser separadas. Você precisa ser responsável com a fidelidade, mas usando a longevidade na sua vida. Quando Deus pensou longe, Deus lembrou de Davi, porque Davi tinha um coração que não mudava diante das circunstâncias.
Davi tinha um coração perseverante. Davi tinha um coração que estava lá, constante no Senhor. Deus não queria mais um Saul quando escolheu Davi, mas Deus queria alguém que pudesse crescer nele antes de tornar ele grande para Deus. Uau! Davi disse: cantarei para sempre o amor do Senhor, e com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Salmo 89, versículo 1. Para sempre, Davi está dizendo: para sempre o meu coração é teu, para sempre eu falarei no seu nome, para sempre eu viverei para o Senhor, para sempre quer dizer que estaremos juntos até o final, depois do final, até depois do fim. Até depois do fim. Salomão, o seu filho, disse: tema o Senhor e desvia-te do mal. E eu quero terminar com essa frase, quero chamar o louvor, porque nós vamos adorar mais uma vez essa canção que fala sobre o quanto Jesus poderoso é na minha e na sua vida. Use a fidelidade e a fidelidade vai usar você. Use a fidelidade e a fidelidade te usará para cumprir o destino de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não queira ser sábio aos seus próprios olhos. Você precisa do Senhor. Dependa de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Confia ao Senhor o teu coração. Não queira ser sábio com o seu próprio entendimento. Assuma hoje a responsabilidade com a intimidade da presença de Deus. Assuma hoje a responsabilidade com a integridade de Deus no seu coração. Assuma hoje a responsabilidade com a fidelidade de alguém que serve, de alguém que adora, de alguém que reconhece ao Senhor na sua vida. É nossa responsabilidade usar essas ferramentas para gerar força em nós mesmos. A sua força não vem de você, a sua força vem do Senhor. Use essas ferramentas para se tornar forte nele, a fim de que você possa permanecer nessa jornada, permanecer vitorioso, porque vitorioso é aquele que na cruz venceu até a morte por mim e por você. E Ele te convida hoje. Hoje Ele tem um convite para o seu coração. Hoje Ele tem um convite para a sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus, ande no lugar certo. Faça as escolhas certas. Desvia-se do mal. Busque a sabedoria que vem do Senhor. Ande nesse lugar da graça, é onde Deus trabalha de graça em você. Ande nesse lugar da adoração, é onde Deus trabalha no seu coração. O teu louvor te levará à presença de Deus. E Deus quer fazer história em você, fazer história na sua casa. Deus quer escrever uma nova história na sua direção. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei como está a realidade da sua família hoje. Mas eu sei que existe um Senhor hoje, aqui, aí, agora, pronto para mudar essa circunstância. Você só precisa dizer um sim a Ele. Você só precisa reconhecê-lo e dizer: vitorioso és, Senhor. Vitorioso és, Jesus. Vitorioso és, Senhor, e eu tomo posse dessa vitória na cruz, na minha vida. Eu quero o Senhor hoje comigo, eu quero o Senhor hoje aqui na minha casa, eu quero o Senhor para todo sempre na minha vida. Para sempre és na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você deseja aceitar Jesus, se você deseja reconhecê-lo, eu peço que você escreva aí no chat: eu quero Jesus, eu quero voltar ao Senhor, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Nós vamos adorar e depois eu volto para orar por você. Adore a Ele mais uma vez com essa canção. Diga essa verdade de todo o seu coração, em nome de Jesus.